Prólogo de João. Vídeo 4. Quem é o Logos? No vídeo anterior, vimos conceitos filosóficos gregos sobre o Logos, que certamente não são compatíveis com o fundo judaico do Evangelho de João. Nesse vídeo, nós veremos conceitos filosóficos sobre o Logos, baseados no judaísmo. Filo de Alexandria foi um judeu helenista que considerava a Septuaginta e a lei judaica como um modelo para a busca da iluminação individual. Uma das doutrinas centrais dos escritos de Filo era sobre o Logos. Filo ofereceu várias descrições do Logos, muitas delas até mesmo contraditórias. No livro Early Christian Doctrines, ou Doutrinas Cristãs Primitivas, de J.N.D. Kelly, nós lemos: ele compreendia a existência de poderes imaginários, os quais, embora as posições de Filo sejam confusas até certo ponto, não eram seres tão distintos quanto as operações de Deus consideravam em separação de si mesmo. Entre tais intermediários, o superior e mais importante era o Logos, o mais velho e mais aparentado a Deus, conforme ele o chama, das coisas que vieram à existência. O ensino de Filo sobre o Logos é ambíguo, até mesmo inconsistente, mas os traços principais são claros o suficiente. Como intermediário entre Deus e o universo, o Logos tem uma função dupla. Ele é o agente de Deus na criação e é também o meio pelo qual a mente compreende a Deus. Ao passo que analisarmos os conceitos de Filo sobre o Logos, é importante também analisarmos os conceitos de Justino, que era um dos pais da igreja. No livro A Short History of the Early Church, ou Uma Breve História da Igreja Primitiva, escrito pelo teólogo Harry R. Bower, lemos: com os apologistas, a filosofia grega passou a estar associada com o cristianismo. O mais conhecido deles foi Justino, o mártir. Ele foi aluno e professor de filosofia antes de sua conversão. Ele continuou sendo filósofo e considerava o cristianismo a filosofia superior. Ele morreu como um mártir por causa da fé entre 163 e 167. Justino ensinou que antes da criação do mundo, Deus estava sozinho e que não havia nenhum filho. No interior de Deus, no entanto, havia a razão ou mente, o Logos. Quando Deus desejou criar o mundo, ele precisou de um agente para fazer isso para ele. Essa necessidade surgiu da visão grega de que Deus não pode tocar na matéria. Por isso, ele gerou outro ser divino, a fim de criar o mundo para ele. Prestem atenção, outro ser divino. Continuando. Este ser divino era chamado de Logos, ou Filho de Deus. Ele foi chamado de Filho porque ele foi gerado. Ele foi chamado de Logos porque ele foi tomado da razão ou mente de Deus. No entanto, o Pai não perde nada quando ele dá existência independente ao Logos. O Logos, que é tomado a partir dele para se tornar filho, é como uma chama tirada de uma fogueira para que se faça uma nova fogueira. A nova fogueira não diminui a fogueira anterior. Justino e outros apologistas, portanto, ensinavam que o Filho é uma criatura. Ele é uma criatura superior, uma criatura suficientemente poderosa para criar o mundo, mas ainda assim uma criatura. A teologia que trata dessa relação do Filho com o Pai é chamada de subordinacionismo. O Filho é subordinado, quer dizer, secundário a, dependente de e causado pelo Pai. Os apologistas eram subordinacionistas. A visão de Justino, conforme lemos aqui, é idêntica à visão das Testemunhas de Jeová. No livro A History of Philosophy, de Frederick Copleston, nós lemos sobre o Logos de Filo, a concepção de seres intermediários, a fim de criar uma ponte no abismo entre o próprio Deus e o cosmos material. O maior de tais seres intermediários é o Logos. O Logos é dito como o primogênito de Deus, sendo o mais antigo e o mais aparentado a Deus dos que foram produzidos. O Logos é, para Filo, definitivamente inferior a Deus e deve ser considerado como estando entre os que foram produzidos, o que inclui muitos outros seres além do Logos, mesmo que este, o Logos, tenha primazia. A concepção de Filo do Logos, portanto, não é idêntica ao dogma do Logos,
conforme preservado na teologia cristã, mesmo que esta tenha influenciado os primitivos pensadores cristãos. Às vezes, de fato, o Logos aparenta ser concebido como um aspecto de Deus, mas mesmo nesse caso, haveria uma clara distinção entre a ideia de Filo e dos cristãos sobre Logos. Aqui, ele está obviamente se referindo aos cristãos trinitários. A mesma obra adiciona: o Logos é o instrumento de Deus na formação do mundo. E Filo achou referência a isso nas palavras do Pentateuco: e fez Deus o homem segundo a imagem de Deus. Ainda na mesma obra nós lemos: deve ser notado que, quando o Antigo Testamento menciona o anjo de Deus, ao descrever teofanias, Filo identifica o anjo com o Logos. Assim como quando vários anjos são mencionados, ele os identifica com os poderes. Este Logos é uma substância incorpórea, a palavra ou voz imaterial de Deus. Mas na medida em que é concebido como realmente distinto de Deus, é concebido como subordinado a Deus, como instrumento de Deus. Filo utilizou não apenas a concepção da sabedoria divina, conforme encontrada nos livros sapienciais, mas também o exemplarismo platônico. O Logos é a imagem, a sombra de Deus, e é o próprio exemplar da criação. E temas estoicos: o Logos é inerente e ainda assim, ao mesmo tempo, transcendente, o princípio da lei no mundo e o vínculo que organiza as criaturas. Mas a concepção geral parece ser de um ser de escala menor. Em outras palavras, o Logos de Filo, à medida que é realmente distinto da deidade definitiva, Yahvé, é um ser subordinado e intermediário, através do qual Deus se expressa e age. Não é a palavra consubstancial do Pai, a segunda pessoa da bendita Trindade. A filosofia de Filo, com respeito ao Logos, é mais próxima ao neoplatonismo que ao cristianismo trinitarista. Nas próprias palavras de Filo, o judeu, nós lemos que o Logos é o filho mais velho, a quem o Pai de todos levantou, e em outro lugar o chama de seu primogênito, e de fato o filho. Portanto, produzido, ou gerado, criado, seguiu os caminhos de seu pai, e moldou os diferentes tipos, olhando para o modelo ideal, o qual o pai fornecia. Em outro comentário, Filo também diz: e o Pai, que criou o universo, tem dado à sua mais antiga e arquiangélica palavra, o Logos, um presente superior, estar no limite de ambos, e separou aquilo que fora criado do Criador. E esta mesma palavra, o Logos, é continuamente um suplicante ao Deus imortal em prol da raça mortal. E a palavra, ou Logos, se gaba, dizendo: eu estive no meio, entre o Senhor e vós. Números 16:48. Não é incriado igual a Deus, tampouco criado igual a vós, mas é um meio termo entre essas duas extremidades, como um refém, por assim dizer, de ambos os lados. Então vemos aqui que para Filo o Logos não era nem incriado igual a Deus e nem criado igual aos humanos, mas um meio termo entre os dois. Ainda na mesma obra nós lemos as palavras de Filo: pois o Pai do universo causou que ele, o Logos, brotasse como o filho mais velho, a quem em outra passagem chama-o de primogênito, que de tal forma nasceu, imitando os caminhos de seu pai, formou tais coisas e tais espécies, recorrendo aos padrões do arquétipo. Então nós vemos que, em geral, Filo acreditava que o Logos era um ser secundário, o filho primogênito de Deus, o qual nasceu de Deus, foi gerado, criado, produzido, porém o modo como ele foi criado não era igual ao modo humano. E quando o Logos nasceu, ele imitou os caminhos do Pai, executando a criação como instrumento de Deus, olhando para o modelo, o arquétipo fornecido pelo Pai. Bem, se você é uma testemunha de Jeová e você está assistindo esse vídeo, você certamente pensou: sabe que eu já ouvi essa história antes? Pois exatamente, a descrição de Filo conforme mostrada aqui é exatamente a descrição do apóstolo João sobre Jesus Cristo em sua pré-existência. Ernst Henschen, erudito protestante já citado nos vídeos anteriores dessa série, declarou: Filo, por certo, concebe o Logos, a quem ocasionalmente chama de divino, Theos em artigo, exatamente como fez o apóstolo João, mas nunca Deus, Hotheos, com artigo, exatamente como fez o apóstolo João, como o anjo mais alto e como a mais alta ideia ao mesmo tempo, e às vezes até mesmo como um Deus secundário.
Pois bem, se você é uma testemunha de Jeová ou conhece a crença das testemunhas de Jeová, você certamente notou uma coincidência entre João capítulo 1, versículo 1 e o que o erudito Ernest Henshin disse sobre Filo aqui. Agora surge a questão, será que essa semelhança é uma mera coincidência? Porque existe semelhança até mesmo na diferença que Filo fez entre hotheos com artigo e theos sem artigo. Exatamente aquilo que João fez em João capítulo 1, versículo 1. John Gill foi um teólogo inglês da Igreja Batista de altíssima erudição. Ele afirmou, Filo, o judeu, chama a palavra mais antiga, isto é, o Logos, o primogênito de Deus, de arcanjo. Do mesmo modo, Justino o Mártir, que foi um dos pais da igreja, já citado nesse vídeo, declarou, e quando dizemos também que a palavra, o Logos, que é o primogênito de Deus, veja só, o Logos é o primogênito de Deus. Justino também escreveu, Jesus Cristo é o único Filho que foi propriamente gerado por Deus, sendo sua palavra e primogênito. Justino acrescenta, e o primeiro poder depois de Deus, o Pai e Senhor de todos, é a palavra, que também é o Filho. Por último, vejamos a explicação de Justino sobre o Logos. Em que sentido Jesus é o Logos? Eles o chamam a palavra, porque ele leva as informações do Pai aos homens. Então por que Jesus é chamado de a palavra? Porque ele é o porta-voz de Deus, porque ele porta a palavra do Pai. Ernest Henshin, erudito já citado, afirmou, para o autor do prólogo, quer dizer, para João, o Logos, que já era agente na criação, poderia aparecer no lugar da sabedoria, que no judaísmo poderia ser representada como mediadora da criação. O destino do Logos foi assim inteiramente emprestado da sabedoria. Na obra The Jewish Annotated New Testament, ou o Novo Testamento Judaico Comentado, nós lemos outras versões da teologia do Logos, ou seja, noções do segundo Deus como palavra personificada, segundo Deus como palavra personificada, ou sabedoria de Deus, estavam presentes entre os judeus que falavam aramaico, hebraico e siríaco também. Ainda na mesma obra nós lemos, os primeiros 5 versículos do prólogo para o 4º evangelho ajustam-se quase perfeitamente e o texto que está no fundo como estrutura interpretativa é Provérbios 8, 22 ao 31. Então prestem atenção a isso, a obra está dizendo que o pano de fundo do prólogo de João é Provérbios 8, 22 ao 31. De acordo com o que vimos aqui, é lógico concluir então que entre os judeus contemporâneos de João, o arcanjo, o primogênito de Deus, fosse chamado de Logos, ou palavra, que era uma referência à sabedoria personificada em Provérbios 8, 22 ao 31. A sabedoria personificada nessa passagem é dita como sendo a primeira criação de Deus. Sendo esse o caso, ficaria muito claro para qualquer judeu que lesse as primeiras palavras do prólogo de João sobre o que João tinha em mente quando ele falou a palavra, o Logos, aquele que estava com Deus. Jesus é chamado de Logos ou palavra porque ele é a personificação externa do pensamento de Deus. Ou seja, embora Deus sempre tenha sido sábio, a sabedoria como atributo impessoal e eterno não estava com Deus, mas em Deus. Assim, Deus externou tal sabedoria em forma de uma pessoa, com pensamentos próprios. Essa pessoa somente passa a existir, em realidade, a partir do momento em que Deus causou sua existência. Por ter vindo à existência, este ser secundário é chamado de Filho de Deus. Por ter sido criado diretamente a partir da sabedoria de Deus, conforme explicou Justino, este ser é representado pela sabedoria personificada e chamado de Logos. Assim, o Logos é, de fato, como diz a obra já citada, para o filósofo judeu Filo de Alexandria, o Logos de Deus foi o primeiro fruto da criação. Para algumas audiências, esses conceitos metafísicos podem ser difíceis de entender. Portanto, eu vou ilustrar. A minha palavra é aquilo que eu falo, mas antes de eu abrir a boca e falar, aquela palavra existe como pensamento em mim. Ela está dentro de mim, mas eu sou o dono da minha palavra. Portanto, aquela palavra só será dita se eu assim desejar. Quando eu decidir falar, então eu vou trazer a minha palavra à existência. Eu vou dar existência independente à minha palavra. Ela passa a existir em realidade. Antes, ela só existia em potência. Agora, ela existe em realidade.
Mesmo aquilo que existe em potência precisa de um ato para que venha a ser em realidade. Portanto, o Logos precisou de um ato para que ele viesse a existir em realidade como pessoa, como Filho de Deus. Como ideia, o Filho de Deus sempre existiu dentro de Deus, porque ele sempre foi uma ideia que Deus teve. Mas mesmo aquilo que existe como ideia precisa de um ato para que exista em realidade. Por exemplo, imagine um arquiteto que tem em mente a ideia de um prédio. Ele quer construir esse prédio, mas o prédio não existe. O prédio só existe na mente dele. Então o arquiteto causa um ato para que aquilo que existe apenas como uma ideia em sua mente passe a existir em realidade. Por isso, o prédio é uma criação do arquiteto. Aquele prédio já existia na mente dele como ideia, mas não em realidade. Quando existe uma causa, um ato que traga à existência o prédio, então o prédio passa a existir em realidade. É mais ou menos esse o conceito que Justino tinha. O Logos existia na mente de Deus como uma ideia, mas mesmo aquilo que existe na mente de Deus como uma ideia precisa de um ato para que ele passe a existir de forma exterior a Deus. Quando isso acontece, então nós temos a primeira criação, o primogênito da criação. E Filo entendeu isso com base na passagem de Provérbios 8, 22 ao 31. Sobre esta passagem, nós lemos na edição pastoral: a sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que o acompanhou em toda a sua atividade criadora. João se lembrou desse texto quando escreveu o prólogo do seu evangelho. Nesse texto de Provérbios, nós temos Jesus Cristo em sua pré-existência humana, representado pela sabedoria de Deus. É claro que o Filho de Deus não é literalmente um atributo impessoal de Deus, tal como a sabedoria é um atributo impessoal. Mas aqui nós temos uma representação. Alguém é representado por essa sabedoria. Ou seja, existe alguém que está sendo representado por trás dessa palavra sabedoria. E quem é esse alguém? É aquele que foi a primeira criatura, pois a sabedoria é dita como sendo criada, gerada, produzida. E essa sabedoria, na verdade, não é um atributo, mas é aquele que está por trás dela, é aquele que esteve ao lado de Deus desde o princípio. O Logos de Deus, a palavra de Deus.